Eu só tenho 29 anos. Só isso. Só tenho 29 anos. Tem alguém que está fazendo retiro que tem 29 anos aí? 20 e poucos? Hã? Gisele, 29 de igreja. 29, a primeira vez que ela veio aqui. Bom, enfim. Tá quase na idade de vocês aí, né? Eu tenho 29 anos. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, a minha rainha digníssima, Isabela, que está ali no fundo. Aqueles 4 rapazinhos que estão sentados ali, um que está premeditando cair da cadeira, porque ele está em cima da cadeira, e daqui a pouco é o Luiz Maria. Aqueles 4 rapazinhos lá são nossos. E depois de 4 homens, o Senhor nos agraciou com a menina. Então nós temos lá o Bento Maria, o mais velho, o Gregório Maria, o Augusto Maria, o Luiz Maria e agora a Kiara Maria. Graças a Deus. Agora uma moça linda, maravilhosa. Uhul! Graças a Deus. Agora lá em casa no varal tem roupas cor-de-rosa. É uma coisa assim, que você... Opa, tem alguma coisa nessa casa que está acontecendo diferente. Graças a Deus. E nós somos frutos da comunidade Família Santa, Isabela e eu. Nós estávamos lá no início do MJ, não sei se quem conhece, mas é o grupo dos, vamos dizer assim, dos jovens até 17, entrando ali os 18 anos. E nós estávamos na fundação do Discípulos em 2013, logo após o retiro de carnaval que a gente fez aqui, neste local, em 2013. No retiro de carnaval que nós tínhamos participantes, 270 jovens. Estava topado aqui de fora a fora de jovem. Aí os nossos banheiros ali, quem estava nessa época lá, a Núbia estava, né? Que a Núbia é a ovelha. O Filipinho também está. O Filipinho estava participando, né, Felipe? Foi radical aqui lá, né? Mas enfim, aí a fossa era pequena. Depois do almoço o pessoal ia no banheiro. Então imagine o que acontecia bem ali. Era uma coisa assim, abençoada. Louvado seja Deus. E foi uma bênção. Foi um retiro assim fantástico. Muita história. Nesse retiro, inclusive, tem uma história muito engraçada, né, do poder de Deus. Nós estávamos numa missa aqui, né, Padre Marcos Rogério. Aí o Padre Marcos rezando pelo povo. Não sei quem conhece o Padre Marcos Rogério, mas o Padre Marcos Rogério é um padre muito ungido aí, né, enfim. Aí ele estava rezando pelo povo e tal. Aí quando eu tô lá no Ministério de Música, né? Aí tô lá, né? Cantando e aquela unção e tal. Aí de repente um jovem cai no meio de todo mundo. Aí todo, nossa, unção, é unção, né? Aí tá, né? Ficou nisso. Aí quando de repente os amigos que estavam ao redor começaram a baixar em desespero. E cadeira para um lado, cadeira para o outro, cadeira para um lado, cadeira para o outro. Aí o que está acontecendo, De repente um cata o menino no colo e sai levando lá para cima. Aí larguei o violão e fui atrás, né? Quando eu chego lá, o menino estava dando uma crise de asma, quase morrendo aqui. E puxando ar, aquela coisa e tal, e a gente no meio da missa, e o pau quebrando aqui embaixo, o padre rezando, e o outro morrendo de asma. E aí o menino acalmou. Aí tem uma irmã nossa, né, Ana Maria, que ela, na época ela fazia faculdade de medicina, ela tinha acabado de começar a faculdade de medicina, hoje ela é formada, residência, tem filho, casada com Judá, também, não sei se ela vai vir aqui passar algum tempo aqui, mas ela também tem, né, o marido dela, o Judá, e ela também fazem parte de toda essa história. Aí a Ana Maria chegou, né, tal, e falou assim, ó, a gente tem que levar ele para o APA, né, que hoje não é o APA mais, né, é Albert Einstein, né, aqui em Aparecida. Enfim, Hospital de Urgências aqui de Aparecida. Não, temos que levar, e eu coordenando o retiro, né, falei assim, não, eu tenho que ir, porque eu sou coordenador. Ana Maria falou, não, você não vai, você tem que cuidar de outros 269 jovens que estão lá embaixo. Aí eu, não, mas que é isso? Não, eu tenho que cuidar dele e tal. Aí ela falou assim, não, você não vai, eu vou. Aí me caiu uma ficha assim que eu tinha que ficar. Mas aí eu comecei a chorar profundamente. O cara vai morrer no meu retiro. Tanto retiro. Meu. Aí beleza. Aí eu peguei meu violãozinho assim, humilde, né? E comecei a tocar, né? A música, dá um ré maior aí. A música do Zoar de Crack. Vocês já ouviram? Remove a minha pedra. Aí eu tava cantando essa música. Mas é uma música ungida, tava uma unção danada aqui. E aí eu lá, né? Remove a minha pedra e chorando. Oh, meu Deus do céu. Aí o Padre Marcos rezando pelos jovens. A missa deve ter demorado umas 3 horas e meia, 4 horas de missa.
Tia André estava aqui, certeza. Aí, vamos lá, aí estava lá, né? Aí o Padre Marcos virou para uma amiga nossa, a Fernanda. Vocês vão conhecer ela amanhã, que é a Fernanda do André, quem não conhece. Aí a Fernanda era parceira do Padre Marcos. Ela virou e falou assim, ó, tá cantando, mas não tá na unção. O Padre Marcos falou desse jeito. Fala pro menino que tá chorando cantar, porque é ele que tá com a unção. Eu tô pensando, o outro tá morrendo. E ele, não, vai lá. Aí chega a Fernanda no pé do meu ouvido. Irmão. O padre mandou você cantar, que é você que tá com a unção. Agora pronto. Aí tinha alguém que estava cantando na minha frente, eu tirei assim a pessoa. Aí lá vai eu. Dá o ré aí, vai dar o ré. E eu com o violão. Aí eu tava naquela emoção, mas eu arrumava a mão no violão. Você gosta de estourar umas 3 cordas nessa vida. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. O povo pensou que eu realmente estava, né, uma coisa assim apoteótica. Rapaz, mas foi uma unção que veio assim, o povo chorava e cantava alto essa música. Deus utiliza do que Ele quer, a hora que Ele quer, para a graça de Deus acontecer, a graça dEle acontecer e as almas serem salvas, amém? Aí beleza, passado um tempo, depois da missa, voltou o menino. Aí a gente falou assim, olha, nós vamos ligar para sua mãe. Não, não liga não. Não, mas você passou mal. Não, mas foi a melhor experiência da minha vida. Eu tenho que ficar aqui, eu preciso, esse é o meu lugar. Amém, que assim seja, louvado seja Deus. Deus faz a obra dele da maneira que ele quer. E aqui são várias histórias. A primeira vez que eu vim nessa chácara aqui, eu vim como vocês, retirantes. E o coordenador do retiro queria me mandar embora. Graças a Deus que ele não mandou. E de tanta raiva, eu estou aqui até hoje. No auge, né, lá da Sagrada Família, o tempo que eu estava lá, coordenava a catequese, coordenava o grupo, enfim, estava, né, em tudo. Eu devia vir por ano nessa chácara umas 25 vezes. Não era? Final de semana, em cima de final de semana, carreada, rezando aqui, aquele tanto de jovem e muitos frutos. Esse lugar aqui que vocês estão, não sei quem está vindo aqui a primeira vez, mas vocês podem ter certeza que, bom, eu coloco que sim. Talvez, para mim sim, o maior celeiro de vocações de Goiânia. Porque a quantidade de retiro que já teve aqui. Então, eu casado, 5 filhos. A irmã está ali, ó, consagrada, retiro dos discípulos, nessa chácara, agora é freira. Olha lá. Aqui é um celeiro de vocações. O Guilherme, não sei se vocês chamaram ele para passar aqui um pouquinho, mas o Guilherme, meu compadre, também, né, a experiência com Deus dele aqui, o início da missão dele aqui, vai ser ordenado diácono esse ano, padre, a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, o negócio é o seguinte, se vocês quiserem ser felizes, vocês estão no lugar certo, basta vocês abrir o coração e deixar Deus agir, porque aqui, ó, é o pedaço, literalmente, o pedaço do céu aqui na terra, aqui é. Então basta vocês quererem que vocês vão sair daqui sendo assim, ó, convicção de sendo os jovens mais felizes do mundo. Amém? Amém? Vocês querem ser felizes, sim ou não? Sim. Vocês estão meio mole, hein? Vamos lá. Para quem quer ser feliz, está faltando garra. Vocês querem ser felizes, sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, nós vamos falar de coisa séria aqui agora. Né? Já teve o primeiro momento com o Calaça, foi o Calaça, né? Calaça falou para vocês sobre o vazio que existe em vocês, né? E aí eu quero, com certeza ele deve ter falado, mas eu quero aprofundar com vocês sobre da onde vem esse vazio, que causa esse vazio agora, porque no princípio não era assim. Nós não estávamos esvaziados, nós éramos completos. Mas hoje nós estamos vazios. E o nosso vazio é do tamanho de Deus, né? Como nos ensina Santo Agostinho. Então o amor de Deus é que nos preenche. Não existe outra coisa que nos preenche. Bom, mas no princípio não tinha vazio. No princípio era perfeito. Certo? Aí aconteceu a maior desgraça de todos os tempos. Essa daí é a maior de todas. Qual é a maior desgraça de todos os tempos? O pecado. Por quê? Então olha só para vocês, só para a gente entender um pouquinho, falar um pouquinho assim de teologia e tal. Beleza.
Quando Adão foi criado por Deus, Deus deu a ele uma coisa especialíssima, que nós não temos mais, que é um negócio chamado de estado de justiça original. Aí tinha um negócio lá, um esquema chamado dons preternaturais. Adão tinha 3 coisas top, era diferente. Ele tinha um negócio chamado ciência infusa. Que nome difícil. O que seria isso, ciência infusa? Ciência é o conhecimento real de todas as coisas, correto? Infusa é que foi colocado dentro. Ou seja, Adão tinha o conhecimento de todas as coisas. Ó. Então, a primeira missão de Adão foi qual? Foi dar o nome a todas as coisas. Então, para ele foi muito fácil, porque ele olhava e ele já conhecia a coisa. Então, ele já dava o nome. Então, ele via lá o porco, ele olhava e já sabia que era o porco, porque ele já tinha um conhecimento, a ciência infusa, correto? Beleza. A segunda coisa que Deus deu para Adão foi o domínio das paixões. O que seria isso? Eu vou mudar o nome paixão para ficar mais fácil, para instinto. Sabe quando você quer matar alguém? Sabe? Quando alguém te irrita, você que tem namorado, namorada, quando aquela pessoa maravilhosa, que você ama muito, te irrita e que você quer voar no pescoço dela e matar ela, sabe? Seus amigos, aqueles amigos maravilhosos que não falam mal de você, e você chama eles de amigos, né? Aí você descobre, aí você chora, você fica triste, você fica frustrada, sabe? Essas coisas que acontecem. Ou então para os rapazes também, para os homens, quando você vê aquela moça, né, que ainda vive no estado original, né, como Eva, andando pelada na rua. Aí você olha, aí você vê aquela moça maravilhosa, e você deseja, e você quer. Não, as crianças estão aqui ainda, mas você quer, sabe, o que você quer fazer com ela, né? Você não quer louvar a Deus por ela, né? Você quer partir para cima dela, hein? Sabe, esse negócio que a gente tem, aquele instinto. Não, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas não pisa no meu calo, sabe? Adão não tinha isso. Adão tinha o domínio dos seus instintos, ele tinha tudo, certo? Então ele era uma pessoa tranquila, por isso que ele via a Eva, que até então era a mulher mais bonita de todas, ela só perdeu para Nossa Senhora, certo? Então, quando Nossa Senhora vem, ela perde o posto da mulher mais linda de todos, porque ela foi criada diretamente pela mão de Deus. Então, quando Adão viu Eva, ele ficou de queixo caído, mas ele não quis pular em cima dela para ter um ato sexual com ela. Não. Por quê? Porque ele entendia quem era Eva, e ele dominava a si. Por isso que eles andavam nus, porque não tinha um desejo desenfreado pelo prazer como no mundo de hoje, certo? Beleza? E a outra coisa que Adão tinha era a imortalidade corporal, ou seja, Adão não morria. Ó, que show! A imortalidade da alma a gente ainda tem até hoje, beleza? Mas a imortalidade corporal nós perdemos. Adão não morria como nós, tá bom? Nossa Senhora foi a única que não teve essa morte nossa. Porque qual que é a morte nossa? É a separação do corpo e da alma. Correto? Como a alma é eterna, então ela precisa ser separada do corpo, porque o corpo morre. Beleza? Adão, como Nossa Senhora, o que aconteceu com Nossa Senhora? Nossa Senhora não morreu como nós. Ela dormiu, os anjos vieram e a levaram ao paraíso. E isso que aconteceria com Adão. Adão passaria para o estado de dormição, porque chegaria o fim da sua vida, e ele seria levado para junto de Deus, na perfeição completa de todas as coisas. Beleza? Aí vem o pecado original. O que é o pecado original? Só para a gente entender. O pecado original, então, não é comer a maçã, certo? O pecado original é o descumprimento da lei. Então, por orgulho, eles foram tentados no orgulho e cometeram um ato de desobediência. Isso que é o pecado original. Talvez seu professor de história falou que o pecado original era o sexo, porque Deus não queria o sexo e não sei o que. Não, tem nada a ver com isso. O pecado original está lá. A leitura bíblica é muito clara. Olha que fruto belo, de bom aspecto. A serpente falou isso, correto? Se comereis, sereis como deuses. Aí o que a Eva fez? Inchou. Eu vou ser como Deus?
come, você não vai morrer. Aí ela comeu, e levou para o Adão. Então ela desobedeceu a lei. Deus, ele deu essa única ponto ali, para quê? Para que Adão e Eva tivessem direito, pela liberdade, de poderem se unir a Deus. Por quê? Qual é o princípio do amor? Hoje em dia a gente fala muito de namoros abusivos, né? Namoros tóxicos, abusivos. O cara que, né, ele às vezes ele não bate na namorada, mas ele é tão violento com as palavras, com o jeito, no ciúme, que ele aprisiona aquela moça, e aquela moça ela não consegue fazer mais nada, não é? Então a gente fala muito sobre essas coisas abusivas, né? Um namoro que é agressivo, mas não no sentido às vezes da pancada, do soco, do tapa, mas de tanto que ele fala que a pessoa fica presa. Isso é amor? Aí qual que ele fala? Não é porque eu te amo demais, né? Eu tenho uma parente que ela tinha um namorado que falava para ela: eu te amo tanto que eu queria te matar e morrer junto, só para você ser só minha. E ele nunca foi. Bom, aí teve um dia que ela teve que fugir. Aí entrou polícia no meio e tal. Graças a Deus hoje ela está casada com um bom homem. Enfim. Mas olha só. O princípio do amor é o quê? O que vocês acham que é o princípio do amor? A liberdade. Então, se você ama, você deixa a pessoa livre para te amar de volta. Esse é o princípio do amor. Então, eu amo a minha esposa, e ela é livre para cumprir os deveres dela dentro de casa, mas livre também para um dia virar para mim: olha, eu estou indo embora, tchau. Ela não é livre para fazer isso? Convém que ela faça isso? Não convém. Por causa, né, um casamento, nós temos filhos, mas ela é livre, sim ou não? A mesma coisa que eu sou livre também para pegar aqui. Não, eu cansei de pregar para vocês, tchau. Bora, eu sou livre. Então o princípio do amor é a liberdade. Então Deus, ele coloca este mandamento, que era: não coma este fruto, para quê? Para que Adão e Eva pudessem ser provados no uso da liberdade, porque Deus nos ama. Então Deus não quer te acorrentar e falar assim para você: ó, você tem que andar e seguir essa lei, se você não andar e não seguir essa lei, você vai morrer. Ele não quer te aprisionar, você segue isso aqui e pronto. Não, ele quer falar: olha, existe essa lei, e essa lei é uma lei de amor, porque eu te amo, eu te dei essa lei. Essa lei é o que está, vamos dizer assim, esta lei é aquilo que está ligado a toda a sua natureza. Então vamos pegar a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus, meus irmãos? Ninguém precisa falar dessas coisas para entender. Qual que é a lei de Deus? Os 10 mandamentos, beleza? Vamos passar rápido aqui os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, né, o 6º mandamento, não cometer pecados da carne, o sexo antes do casamento, masturbação, pornografia, enfim, relações abusivas, enfim, dentro do casamento, se negar a ter relação sexual com seu esposo, enfim, certo? 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, relacionado ao corpo, à guarda do corpo. 7º mandamento, não furtar. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. O que é isso? Não mentir, não fazer fofoca, não falar mal dos outros, beleza? Tá? E também não falar da vida dos outros, que às vezes você, não, mas eu não estou fazendo fofoca nem mentindo, eu estou falando a verdade, mas tá bom, é a verdade da vida dela. E a outra pessoa não precisa saber da verdade da vida do outro, que nem está na conversa, né? Então, a gente tem que acordar para a vida. 9º mandamento, que é ligado ao 6º, não desejar a mulher do próximo. 10 mandamentos. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. O que é do outro, e ele vai ficar com o dele, pronto. Certo? Beleza, essa é a lei. Existe alguma coisa absurda nesses 10 mandamentos que eu falei para vocês? Sim ou não? Vamos fazer, qual que é o seu nome, meu irmão? Raul, existe alguma coisinha de absurdo eu não pegar uma faca e te matar? Isso é um absurdo, não é? Então Deus falou que eu não posso fazer isso, certo? Não é coisa de gente doida. Existe alguma coisa de absurdo em não poder
olhar uma mulher bonita e ir lá pular em cima dela e fazer o que você quiser com ela? Existe? Isso não é absurdo. Você honrar uma mulher, ver a beleza dela, cuidar dela. Isso não é absurdo. O que é do outro, não é? Então, eu não posso vir cá e roubar isso aqui. Posso? E logo, existe um dever diante daquelas pessoas que nos criam, correto? O primeiro que nos criou é Deus, o Pai. E Ele nos deu numa família, um pai e uma mãe. Pode ser ruim o tanto que for o pai e a mãe. Mas quem te colocou no mundo? Seu pai e sua mãe. Existe alguma coisa de absurdo em você, por mais ruim que seja seu pai, por pior que seja seu pai e sua mãe, você de alguma maneira honrá-lo? Respeitá-lo? Existe? Não é. Então vocês percebem que os 10 mandamentos não é uma loucura? Não é. Beleza? Bom, aí Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 22, vai dizer o seguinte. Eu estou fazendo essa introdução, depois a gente vai, mas a gente precisa entender essas coisas. Se a gente não entender isso aqui, ó, esquece, esse retiro aqui não vai servir de nada. À noite nós vamos rezar por vocês. Eu tenho certeza que um monte de gente vai chorar, vai repousar amanhã. Tenho certeza absoluta que Deus age. Entendeu? Eu tenho a convicção de que Ele vai fazer isso. Mas se vocês chegarem lá, no trabalho, na faculdade, nas famílias de vocês, na segunda-feira, sem ter um conhecimento básico do que vocês têm que fazer, todas as experiências com Deus que vocês possam ter aqui, vão ser pérolas jogadas aos porcos. Certo? Então vamos lá, gente. Olha só. Então, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 22. Os fariseus perguntam para Ele, qual é o maior dos mandamentos? O que Jesus responde? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo após este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. Ou seja, os 10 mandamentos se resumem em 2. Fala comigo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Beleza? Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo o quê? Que os 10 mandamentos é uma lei de nota 10. Uma lei de amor. Ou seja, é simples. Os 10 mandamentos é a prova de que Deus nos ama e Ele quer que a gente viva conveniente à nossa natureza. E os 10 mandamentos é a prova, quando nós o vivemos, de que nós amamos a Deus. Então Deus deu os 10 mandamentos para a gente, não para nos acorrentar, nos fazer escravos dele. Não, mas ao contrário, nos libertar do pecado. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Beleza? Amém? Amém? Então olha só, passamos por isso tudo aqui, né, para vocês entenderem. Então o pecado, a palavra de Deus em João 16 vai dizer, o pecado que consiste em não crer em mim. Todas as vezes que eu falho contra um dos 10 mandamentos, eu estou dizendo que eu não creio em Deus. Ah, mas eu creio. Mas existe algo dentro de mim que é mais forte que eu. Então eu tenho minha namorada, eu não aguento ficar sem ter relação sexual com ela. Ah não, mas ter prazer é bom. Eu preciso me tocar. Eu preciso me masturbar. Eu preciso, é uma necessidade. Ah não, mas eu preciso ver pornografia, né? Porque o que tem? É só para descarregar um pouquinho, é lazer. Só que percebe que essas coisas vão nos escravizando. Eu atendi um jovem, atendo ele ainda até hoje, né? Eu atendi vários jovens, né? Com o vício da pornografia. Mas esse jovem em particular, ele tinha um vício assim, extremado. Ele se masturbava 7 vezes ao dia. 7 vezes. E ele não conseguia largar. Ele não conseguia se relacionar com nenhuma menina. E ele não conseguia se relacionar mais com os pais. Por quê? Porque ele só queria prazer. E ele tinha que ficar escondido para que ele pudesse ter mais prazer, para que ele pudesse se masturbar mais. Aí a gente estava num retiro. Aí a gente fez um momento de efusão do Espírito, rezamos para esse jovem. Enfim, aconteceu algo extraordinário lá com ele, mas em outro momento a gente conta.
Aí, esse jovem virou, depois me procurou para atendê-lo, né? Eu conduzi a pregação, quando a pregação acabou, ele pediu para conversar comigo. Aí ele disse assim, olha, Vinícius, quando eu estava rezando, eu tive uma imagem de que quando eu me masturbava, olha só, olha que peso, quando eu me masturbava, o capeta me abraçava e ria e me beijava no rosto. E aí eu comecei a ficar doido ali naquela visão, eu fiquei louco, querendo largar o diabo, até que eu consegui me desvencilhar. E aí ele disse assim, só que eu preciso de ajuda, porque eu sei que sozinho eu não vou dar conta. E aí eu fui lá e ensinei a eles, né, algumas coisas para que ele pudesse desvencilhar do vício da masturbação. E aí o vício da masturbação levava ele a se isolar, o vício da masturbação levava ele a... E tanto a masturbação quanto a sexualidade desregrada, a pessoa que é viciada em sexo, né? Bom, aí ele vai e procura prostituta. E também as meninas que vai lá e procura qualquer rapaz por aí e deita com qualquer um por uma carência afetiva, enfim. Bom, essa pessoa, ela começa a se isolar, ela fica sozinha. O pecado nos escraviza. Ele nos escraviza. E qualquer pecado. Eu estou dizendo da masturbação, da pornografia, por quê? Porque é algo que é o mais sensível e o mais fácil. O menor dos prazeres do mundo é o prazer sexual. Por quê? É o mais fácil você conseguir ele. Você consegue consigo mesmo. Certo? Só que no sonho, no plano de Deus, ele pode ser o mais fácil ali, né? Humanamente falando. Mas neste mundo também pode, se você vivê-lo bem, ele é o mais sublime. Porque um casal casado, quem tem namorado, namorada aqui, levanta a mão. Né? Vocês. Então vocês que são namorados, quando eu me uno com a Isabela num ato conjugal, eu estou louvando a Deus. E quando nós chegamos no ápice do prazer sexual, é como nós dois somos casados, ela é só minha e eu sou só dela, é como se nós nos uníssemos diretamente com Deus. E quando eu faço isso numa relação que é finita, porque o namoro vai acabar, correto? E quando você se entrega a um rapaz, pode ser seu namorado, vocês podem namorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de namoro, pode ser quem for, mas ainda não tem um laço eterno. Não tem. Aquilo ali é a mesma coisa de você desprezar Deus totalmente, porque você não quer viver aquilo que Deus criou para você, e você louva o diabo. Porque você não está cumprindo aquilo que é a lei do amor. Viver a castidade, queridos filhos, é viver a lei do amor. Você ama tanto a sua namorada, tanto o seu namorado, que você diz, não, na hora certa você será minha e eu serei só seu. Eu tenho a graça no meu matrimônio, a Isabela e eu, nós somente nos conhecemos. Eu nunca tive outra parceira, a Isabela nunca teve outra parceiro. 4 anos e 8 meses de namoro, uma luta pela castidade, vencemos, nos casamos. Eu sou só dela e ela é só minha. Agora sim, de verdade. De verdade. Então Deus pede que eu fale essas coisas para quê? Para que vocês que aqui estão procurem urgentemente a confissão e a ajuda das pessoas que estão aqui servindo, para que vocês possam vencer, desvencilhados da cadeia dos pecados, Hebreus 12. Corremos em direção ao Cristo, consumador da nossa vida. É uma luta? É claro que é uma luta. Mas viver a castidade é o grande tesouro da nossa vida temporal, da nossa vida do mundo presente. Porque a castidade nos liberta de todos os vícios, de todo e qualquer tipo de vício. A nossa comunidade, né? Eu sou consagrado à comunidade Luz da Vida. A nossa comunidade tem uma casa terapêutica que cuida de dependentes químicos. Muitos dos dependentes químicos, eles ficam lá, o tratamento de 9 meses, eles saem, né, do tratamento e tudo. Aí eles têm um dizer lá, um ditado, que a primeira recaída, lá a gente só cuida de homem. A primeira recaída é a recaída de calcinha.
que seria isso? Sexo. Aí eles caem no sexo. O sexo, pelo mecanismo da dopamina, que é um mecanismo de prazer, certo? Fisiologicamente falando. Como ele não sacia por si só, ele vai procurar outra coisa. E o que seria mais fácil do que o sexo? A droga. Aí ele vai e usa droga. Aí ele recai, e a recaída é pior. E aí quando você está no seu casamento, e você tem um ato sexual com a sua esposa, quando você termina aquele ato conjugal, que você não precisa sair se limpando, parecendo que você está impuro, sujo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que você não precisa jogar nenhum tipo de plástico fora, porque é você e sua esposa. Vocês estão se unindo perfeitamente. Ela não tem nojo, e ela não tem medo do que os meus espermatozoides podem fazer dentro dela. Certo? Não tem. E segundo, e outro ponto, ela não precisa tomar nenhum tipo de droga para mudar o seu ciclo, mudar aquilo que é natural dela, dentro do seu útero. Para mudar tudo aquilo ali, porque ela tem medo de engravidar e ser uma mãe solteira, de um homem que vai abandonar ela. Ela não tem esse medo. E ela não precisa tomar um remédio que pode dar trombose e fazer ela perder a perna, o braço, por causa dos trombos que os anticoncepcionais, por serem bombas hormonais, podem causar nas mulheres. Ela não precisa colocar um pedaço de ferro, metal dentro de si, que é o DIU, que pode causar uma inflamação, uma infecção dentro dela. Porque ela não tem medo disso. Porque nós somos livres para amar. Compreende? Certo? Então, a liberdade que o casamento dá é a coisa mais linda do mundo. Você, homem, você tem vontade, você tem desejo de ter um ato sexual? Tem. Mas se você guardar isso para você, entendendo que você tem que dar todo esse desejo que você tem de amar para a sua esposa, rapaz, você vai fazer sua esposa a mulher mais feliz do mundo. E você, mulher, que olhar para o teu namorado e pedir respeito, olha, eu te amo, e por te amar, eu não vou me entregar a você neste momento, mas no dia que nós nos casarmos, eu vou ser só sua, toda sua, e de mais ninguém. Isso é lindo. Isso é extraordinário. Isso é a beleza das belezas da criação, porque é a primeira parte da criação divina. Amém? Então o pecado consiste em não crer em Deus. Certo? Hoje o mundo crê em Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, ele não crê em Deus. Esquece. Nós estamos aqui, somos 33 retirantes. Mas juntando os servos, vamos colocar aqui numa perspectiva alta, aqui nessa chácara, nesse final de semana, nós temos 80 pessoas, certo? Isso daí é quantos por cento da população de Goiânia, da cidade de Goiânia, não vou nem dizer da grande Goiânia, Goiânia, Aparecida, Caneta, enfim, de Goiânia. 0,001. Muitos jovens poderiam estar aqui, sim ou não? Você concorda que muitos jovens que estão lá no mundo, meninas, amigas de vocês, se entregam ao sexo desregrado por causa de carência, se entregam a relações abusivas por causa de carência, e ela não quer ficar sozinha, e ela aceita todos os desmandos que o namorado faz com ela, e aí é um cara louco que vai lá e abusa dela. Você concorda que tem muitas pessoas no mundo que precisariam estar sentadas aqui escutando o que eu estou falando para vocês, sim ou não? Sim ou não? E elas estão aqui? Não. Porque o mundo não crê mais em Deus. Esquece o que a mídia fala, dizendo que nós vivemos num país católico. Nós não vivemos num país católico. Nós não vivemos, esquece. Nós temos pessoas que são católicas, boas católicas, como todos esses servos que se proporam a fazer esse retiro por vocês. Para vocês. Mas o mundo não é católico mais. Ah, mas a Sagrada Família está lotada em toda a missa. Só você fazer uma conta básica,
São quantas missas que tem cada domingo na Sagrada Família? 8? 7 missas, 3 horas da manhã até as 22 horas da manhã. Ou até as 22 horas da noite. 3 da madrugada às 22 horas, correto? Numa perspectiva alta, durante o dia, todo de domingo, nós temos ali participando a perspectiva alta, altíssima, que não tem esse tanto de pessoas. 15 mil pessoas, alto, quantas mil pessoas tinha na Paixão de Cristo? 10, 11 mil pessoas. Então, vou colocar 12 mil pessoas por domingo. Vocês concordam comigo ou quer que aumente o número? 12, né? 12 por domingo. Isso é 0,5% da população de Goiânia. E o jornal diz que no Brasil 60% da população é cristã. Desses 60%, pelo menos 40% seria cristã católica. Isso é verdade? Ou é um dado falacioso? Católico de BGE, né? Vai lá e fala, sou católico, fui batizado, enfim. O mundo não é mais cristão. E aí o tema da nossa pregação aqui, vocês já captaram, claro que é pecado, mas não é mais só o pecado em si. Porque hoje o pecado do mundo, às vezes as pessoas até sabem o que eu estava pregando para vocês sobre a questão dos 10 mandamentos. Mas o pecado do mundo de hoje chama-se relativismo. O pecado hoje, então, as pessoas relativizam toda a verdade. Tudo que é verdade é uma verdade relativa. Não é, isso é relativo, depende. Depende do que você acha, depende do que o outro acha. Então, se você acha que o casamento homossexual, por exemplo, é errado, mas isso é para você. Para ele não é. Então a moral que regeu a construção da sociedade ocidental, ela não existe mais. Ela não existe. Certo? Eu não estou dizendo se você é a favor ou contra dela, mas você concorda que ela não existe mais? Que hoje as pessoas vivem coisas totalmente diferentes do que antigamente se vivia? Bom, eu vou passar assim 4 pontos históricos rapidinho, só para vocês entenderem o que fundamenta a sociedade de hoje, certo? O primeiro deles veio no século XIII, é o que a gente chama de nominalismo, que inclusive foi um frade católico chamado Guilherme de Ockham, que foi o primeiro a escrever, a falar e a pregar sobre o nominalismo. A filosofia perene, tradicional, cristã, aristotélica, ela dizia que uma verdade, ela é absoluta. Então, ela não muda. E uma vez que uma verdade é uma verdade, isso tudo por quê? Por causa de Deus. Deus é a verdade absoluta de todas as coisas, que dá a essência de todas as coisas. Beleza? Beleza, fechou parênteses aí. Essa era aquilo que regia o pensamento da sociedade até o século XIII. Aí veio o Guilherme de Ockham e falou do nominalismo. O que seria o nominalismo em termos bem simples? O nominalismo é, uma coisa é aquilo que eu nomino que ela é. Então, por exemplo, isso aqui é o quê? Uma cadeira. Mas é uma cadeira porque alguém deu o nome de cadeira. Mas se eu dar o nome de chapéu, ela é um chapéu. Fica legal o chapéu, não fica? Isso seria o nominalismo, que é a mãe da ideologia relativista, que é o que a gente vive hoje. Então você percebe que ela se torna um pouco absurda. Uma cadeira, ela não vai deixar de ser cadeira porque eu falo que ela não é cadeira. Aí hoje, por exemplo, nós temos o quê? A questão do nome. Hoje a gente chega no ápice da ideologia de gênero. Que um homem não é mais homem. Que uma mulher não é mais mulher, por quê? Porque ele não se dá mais o nome de homem, ela não se dá mais o nome de mulher. E ela quer ser o que ela quer ser. Beleza? O nominalismo, ele foi, se desenvolvendo e tal. E aí, o que o nominalismo causou? Ele vai chegar lá na Revolução Protestante, 1517, e aí nós vamos ter uma morte. A igreja perde o poder dela, historicamente falando, porque ela deixa de exercer poder temporal. Bom, isso vai gerar o quê? Um negócio chamado iluminismo, lá no século XVII, que é a ideologia, a filosofia que foi criada para quê? Para que pudesse ter as revoluções. O que o iluminismo falava? Que Deus,
ele era o arquiteto do universo. Já ouviram falar nisso nas escolas de vocês? Sim? Quando vocês estudaram, fizeram ensino médio. O que seria Deus, arquiteto do universo? Ele foi lá, ele criou o mundo e que se exploda as pessoas, certo? Então o homem, aí vem depois Rousseau e tal, e fala lá os ideais da Revolução Francesa. Todo mundo sabe quais são? Liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então Deus parou de se preocupar com o homem. Logo, isso seria o quê? Jesus não existe. Por que Jesus não existe? Porque Jesus é o Deus que se preocupa com o homem, desce até nós, morre numa cruz para nos salvar. Mas para eles não tem isso. Então beleza, mataram a igreja, tiraram a igreja do poder temporal. Depois mataram Jesus Cristo, né, da cabeça das pessoas. Agora nós temos um Deus deísta, ou seja, arquiteto do universo, está lá, beleza e tal. Ele criou todas as coisas, agora que vocês que se ferrem aí, certo? Vocês que se explodam. Então o homem ele vai ser fruto do seu desenvolver pessoal, do fruto do desenvolver da sociedade. Aí Rousseau ainda diz, né, que todo homem é bom. Todo homem é bom e o que mata o homem, digamos assim, é a convivência dele com a sociedade. Beleza. Depois disso, nós temos um negócio chamado niilismo. Todo mundo já viu o filme Deus Não Está Morto, sim ou não? Já, né? Quem não viu, vê, é legal. Procura. Deus Não Está Morto. Que é um filósofo lá do século XIX, chamado Nietzsche. Que ele vai dizer ali no fim das grandes revoluções, né, quando todos os reis tinham caído, e a igreja caiu, os estados pontifícios caíram, o grande reinado da igreja caiu, Nietzsche vai dizer, Deus está morto. Vocês já ouviram essa frase? Deus está morto e nós o matamos. Então agora matou Deus. Então as grandes revoluções fizeram o quê? Que o mundo se comandasse pelos próprios homens diante da sua liberdade. É uma coisa louca, todo mundo já estudou a Revolução Francesa, certo? Que a Revolução Francesa deu certo? No começo ela deu certo, derrubou o rei, mas depois ela deu errado. Aí o que eles fizeram? Levantaram um louco, que era quem? Napoleão. E aí o cara começou a matar todo mundo lá, porque ele era um ditador louco, desorientado. Tentou dominar o mundo até que ele morreu, né? Prendeu o Papa, enfim, até que ele morreu. Mas tá, aí depois, o desembocar disso, vem, só pra gente parar com essa parte histórica, que eu sei que não é tão legal, mas a gente precisa saber dela. Aí vem o marxismo. Que aí o marxismo, lá em 1917, o que vai acontecer? Então, ó, o nominalismo, que vai terminar a Revolução Protestante, ele mata Deus, beleza? O iluminismo mata nosso Senhor Jesus Cristo, digamos assim, porque Deus, né? Porque Deus ele deixa de se preocupar com o homem. Então Jesus é o Deus feito homem. Então o iluminismo é só uma religião deísta, beleza? O niilismo de Nietzsche mata Deus, agora é só o homem, é só a ideia da razão, só a razão do homem, a inteligência do homem, o homem constrói o mundo, beleza? E aí o marxismo ele mata quem? Quem faltava? O homem. Porque o homem ele é somente fruto do quê? Do negócio chamado dialética. O que seria a dialética? O confronto de opressor e oprimido. Ou seja, o homem em si ele não tem valor. O que tem valor é aquilo que ele pode combater na sociedade que ele vive. Se ele não pode combater nada na sociedade que ele vive, o que ele vai fazer? Ele não tem mais valor diante daquilo. Então se mata o homem simplesmente pela matéria. Então é aquilo que a gente chama de materialismo histórico dialético. Enfim, essas são as 4 bases que regem o mundo de hoje. Então, e aí, como é uma luta dialética do opressor contra o oprimido, o que hoje o mundo defende? Qual que é o discurso que reina no mundo? O discurso das minorias. Nota 10. Porque é o opressor, a minoria, né? E o oprimido, o oprimido são as minorias, e o opressor são aqueles que não respeitam, aspas, as minorias. Só que hoje, na verdade, a gente vê o quê? Que as nossas leis, a vida do mundo, ela vive pelas minorias. Então, tudo que a gente tem que fazer é em prol das minorias. Bom, isso tudo causou o que a gente chama hoje de relativismo. Não existe mais verdade. E aí, qual que é a religião 6, o discurso do pão da vida, lindo, extraordinário? Lê.
Tira um tempinho na hora do almoço ali, em vez de você ficar conversando borracha, vai lá para a capela, lê João 6. Quem come o meu corpo terá vida eterna. Eucaristia. Quarto ponto. Então vamos lá, ó. Oração, confissão, Eucaristia. Quarto ponto. Isso é para mexer com a gente. O pecado original foi um pecado de orgulho que nos levou à desobediência. Quarto ponto, direção espiritual. Ninguém é bom senhor de si mesmo. A gente precisa ter pessoas experientes para nos conduzir. Um padre, procura um padre. Padre, eu quero que o senhor seja meu diretor espiritual. Não, padre não dá certo. Procura um dos servos aqui mais velho, experiente. André está ali, Gisele está ali, Wesley, Ailson também, você quer ser um homem, né? Marcela, o Cleito para ajudar vocês, os meninos estão aí, ó. Procura a irmã vai estar aí, quer conversar com a irmã? Conversa, quer conversar comigo? Eu vou estar aqui, tá? Vou estar aqui até o segundo momento da tarde que a gente vai fazer só para tirar dúvida. Você pode perguntar à vontade, mandar o pau. Se vocês tiverem de dúvida, vocês falam para nós aqui, que o que nós não souber responder, a Gisele e a tia André respondem. Joga a bomba para os outros. Nós vamos estar aqui, falar. A gente falou um pouquinho do mundo aí, pergunta o que vocês quiserem do mundo. Já pensa aí o que vocês querem perguntar. Pergunta como que eu fiquei careca aos 29 anos. Pode perguntar, eu te falo. Foi culpa da Isabela, ela que raspou minha cabeça e nunca mais cresceu. Porque ela já falou assim, eu vou raspar a cabeça dela, porque que só eu que vou olhar para ele agora. Graças a Deus. Direção espiritual, a gente precisa de pessoas para nos instruir na fé. Retiro, isso aqui, ó, os servos estão lá preparar o retiro, mas eles fazem retiro. A gente precisa fazer retiro, pelo menos, uns 3 durante o ano, no mínimo. No mundo, na loucura do mundo de hoje, a gente precisa sair do mundo para rezar, conhecer pessoas santas. Sexto ponto, servir. Ide pelo mundo e fazer discípulos. Vocês têm que trabalhar. Meus irmãos, tem uma coisa que não me fez pecar, muitas vezes, foi servir a Deus. Que eu ficava pensando, rapaz, se eu pecar, o povo vai me maiar. Nossa, que vergonha se eu pecar. E outra, principalmente a responsabilidade que eu tinha pela vida das pessoas. Um dia eu fiz uma conta. Eu fui doido, eu fiz uma conta. Aí eu peguei assim, ó, eu falei para vocês que no mínimo aqui eu vi umas 25 vezes por ano. Aí eu coordenava a catequese. Por semestre nós íamos aqui 8 vezes, só em retiro da catequese. Cada retiro da catequese, antigamente lá na Sagrada Família, não tinha limitação por causa do Família Nazaré, da escola. Cada retiro que a gente vinha aqui, seja jovem ou adulto, ou criança, pré-adolescente, tinha no mínimo 100. 8 por semestre, dá 800 pessoas diferentes. Vezes 2, que era 8 em cada semestre, dá quanto? 1.600 pessoas por ano, no mínimo, que eu pregava. Juntando isso com 15 anos de missão, que eu comecei com 14 anos, eu parei nessa conta. Eu falei, eu vou rezar, porque senão... Tem vezes que eu estou andando na rua, gente, o povo vem assim, olhando para mim assim. Aí eu estou assim, meu Deus, quem que é essa pessoa? E ele vem assim. Aí ele estende a mão e fala assim, irmão. Aí eu tô assim, né, com aquela cara assim, eu não falo que eu não conheço a pessoa, nem nada. Ele fala assim, você não lembra de mim não, né? Pois é, eu estava lá no encontro de casais, eu e minha mulher, nós estávamos arrebentados, largando tudo, e você estava lá pregando, deu seu testemunho, você só tinha um, agora você tem 5. Pois é, amém. Legado, história, a nossa vida não é para nós. Rapaz, e nós sofremos barbaridade, nós chora, machuca, dói, os meninos ficam doentes. Gente, é uma luta todo dia. A vida do homem é combate. Mas todo dia, com luta sem luta, eu sou o quê? Feliz. Aí um dia uma menina teve a coragem de perguntar para minha esposa assim, o Vinícius é sempre assim? Que eu só vejo ele feliz. Ah não, dentro de casa eu vou, sendo com a Isabela, falo das angústias do meu coração, que está doendo, que machuca, que ela é minha ajudadora. Mas é ali, aí ela me consola. Aí como a Isabela me consola, eu saio de casa, rapaz, eu sou o homem mais feliz do mundo, sabe por quê? Porque
porque eu vou voltar para casa e vou ser consolado de novo com aquela mulher maravilhosa, porque eu sou livre. Nada me aprisiona. Não tem. Entende? Eu sou livre. Eu vou para o meu trabalho, dou aula, tenho 720 alunos. 720. Toda semana eu os vejo e os evangelizo. 720 por semana. Fora o grupo de oração. Na nossa comunidade nós temos o chamado Programa Juventude Santa. Vai lá dia 7 de maio, Marcelo vai fazer uma excursão para vocês ir lá. A gente joga futebol, joga vôlei, brinca, reza e tem formação. Mas é um dia, um domingão, para a gente brincar. Brincar e se rezar. Amém? Coisa linda. Todo programa, 220 jovens. Esses jovens bebem diretamente da minha vida. Cara, não é peso. Cansa, eu sou humano, mas eu sou livre, porque eu escolhi Deus. Entende o que eu estou falando? Eu sou livre. Rompe com o pecado. Servir a Deus. E por último, a beleza das belezas, a senhora das senhoras, a rainha das rainhas, a mais bela de todas as mulheres, de toda a criação, a mãe de todas as mães, a flor de todas as flores, a vestida de sol, que nasce como a aurora, que estremece o inferno, que nos coloca no colo, a Virgem Maria. Quando eu estou com o meu terço na mão e rezo uma Ave Maria, é mamãe me colocando no colo e fala: meu filho, eu estou te dando muita gente para você cuidar, mas sou eu quem cuide de você. Aí os problemas tudo resolve. Meu carro estava quebrado, não tinha nem como arrumar, ganhei até carro. É minha vocação, minha vida. Foi o que eu optei, escolhi. Meus queridos irmãos, palavra da minha vida, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Feche seus olhos. Sabe cantar ela inteira aí, né, filho? Não? Hã? É em dó. Mas pode cantar em ré que vai também. Pode cantar. E feche os olhos. Vou pedir para que os servos que aqui estão se posicionem mesmo, de pé, fazendo uma meia-lua ao redor aqui, de todos esses filhos amados. São muitos rostos que eu nunca vi na vida. Muitos de vocês. E o Senhor coloca no meu coração para eu fazer somente uma pergunta para vocês. Só uma. O que te aprisiona? O que está te deixando preso? Preso, escravo. Nós vamos estender as mãos sobre vocês onde nós estamos e vamos começar a rezar suavemente. O que te faz ficar preso? Nós falamos muitas coisas nessa pregação e muitas coisas precisariam ainda ser ditas para esclarecer dúvidas. Qual é o teu pecado?
que você já fez na vida que você se envergonha? O Ministério de Música vai cantando essa música baixinho, nós vamos rezando. Deixe eu chorar por você, deixe eu me envolver até querer mais. Talvez você trava uma luta contra a sua família, contra o seu pai. Você não consegue se relacionar com ele. Aquele que limpa tuas chagas, ao invés de perfurar. Talvez você, menina, assim, se viu quando eu dizia sobre um relacionamento abusivo, onde você era ameaçada, às vezes até agredida fisicamente, moralmente. Queria poder te amar só pra descansar. Você não consegue ser livre. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Você luta. O dedilhado do violão, a música suave no fundo, para que você possa olhar para dentro do seu coração e ver o que está faltando. Eu estendo minhas mãos sobre você e proclamo agora a unção de Deus para tirar deste local todo espírito de depressão. O Senhor coloca no meu coração e Ele até me dá um peso espiritual muito grande. De um coração acorrentado. E você está aqui e você não consegue nem rezar. Deus está fazendo assim, ó, pegando com as mãos e pá! Arrebentando as correntes do seu coração. Eu peço que os servos vão agora, se você servo, vê que você está preparado para isso. Talvez você, servo, é essa pessoa que está com o coração precisando ser liberto. Não tem problema não. O orgulho é que mata o homem. Se você, servo, que está precisando dessa oração, você aí onde você está, você se coloca de joelhos e um irmão seu vai chegar e vai rezar por você. Você que está preso nas cadeias do pecado, nas correntes do pecado, você jovem, você que veio, e Deus providenciou para que eu falasse de pornografia, masturbação, sexualidade desregrada, sexo no namoro antes do casamento, você tem passado por isso, só coloca diante de Deus, não precisa levantar a mão, não precisa fazer nada, fala: Jesus, sou eu me entreguei na cama para vários rapazes, eu abusei de várias moças, eu rasguei o meu coração, eu dei o meu coração para os homens errados, para as mulheres erradas, e hoje eu estou aqui preso, escravo. Senhor, eu não consigo olhar para o mundo. Deus está derramando uma graça de libertação aqui agora. Libertação, Deus está te libertando das cadeias do pecado. O servo que se pôs de joelho, fique, alguém vai rezar por você e os demais vêm. Com todo o amor de Deus, faz o sinal da cruz sobre você e reze por esses jovens, para que eles possam ser livres de toda a cadeia dos pecados. Você que já passou por tantas situações na sua vida, na sua infância, tantas coisas na sua casa,
nos seus relacionamentos. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Canta isso dentro do seu coração. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. O Senhor coloca no meu coração de uma menina no nosso meio que não consegue mais se relacionar com as pessoas. E você veio para esse retiro para você aprender novamente a se relacionar, porque você foi traída. Traída pelo seu namorado, com a sua melhor amiga. Você foi traída e você não consegue mais se relacionar com as pessoas. Você não consegue mais confiar. Mas você veio para cá para conseguir confiar novamente. Deixa Jesus te visitar agora. Você, rapaz, homem, você que está aqui, homem, que tem enraizado no seu coração o vício da masturbação, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus agora e fala: Deus, eu preciso amar as mulheres como elas verdadeiramente são, filhas amadas vossas. E eu só vejo nas mulheres um pedaço de carne, prazer, sensível, e eu quero possuí-las, mas como eu não consigo, eu me masturbo, eu vejo pornografia. Deus, me liberta. Eu olho para essas mulheres aqui, nessa madrugada mesmo eu já tive sonhos, eu senti no corpo isso. Eu não consigo me libertar, eu não consigo respeitar as meninas. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Deixa eu chorar. Deixa Jesus te visitar. Você, homem, que está aqui e tem um processo dentro de você de um bloqueio com o seu pai, coloca agora diante de Jesus o seu pai, todas as coisas que você já viveu na sua casa. Às vezes que você viu seu pai embriagado, você não consegue ter essa liberdade. Renuncia o pecado agora. Aquele que limpa tuas chagas, ao invés de perfurá-las. Deixa o Senhor te visitar. Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Luto contra mim, pois desejo a ti, pois desejo a ti. Nós
Nós vamos então ficar de pé, com a mão sobre o nosso coração, e você vai cantar esse refrão. Essa mesma pessoa que está do seu lado, olha para dentro de você. E eu disse para vocês que aquelas pessoas que lutam contra o pecado são as pessoas mais felizes do mundo. Deus quer que você responda se você quer ser a pessoa mais feliz do mundo, mais forte, com convicção. Jovem, Deus te pergunta: você quer ser a pessoa mais feliz do mundo, sim ou não? É uma resposta sua. Para isso nós temos que lutar. Canta. Luto contra mim. Canta. Luto contra mim. Abre a sua boca e canta. Pois desejo a ti. Pois desejo a ti. Com a mão no seu coração, deixa crescer. Luto. Luto. Pois desejo a ti. Eu desejo, é o que eu desejo. A ti, luto contra mim. Canta, canta. Luto contra mim, pois desejo a ti. Deus te liberta agora das cadeias do pecado. Rezemos essa Ave Maria, para que Nossa Senhora possa, neste sábado, dia dela, te conduzir a todas as coisas que o Filho dela quer para você. Se confesse bem. Que a Virgem Maria possa estar com vocês a cada momento. Antes da Ave Maria, Apocalipse 3:15. Nós vamos ler até o 22. Conheço tua conduta, não és frio nem é quente. Oxalá fosse frio ou quente. Porque é morno, estou para te vomitar. Pois dizes, sou rico e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz. Com todas as coisas que você pode ter acumulado na sua vida, as riquezas e sei lá, ainda tu és infeliz. Miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprares de mim, eu, Senhor, ouro purificado no fogo, para que se enriqueça de verdade. Vestes brancas da graça, a confissão. Quanto a mim, olha o que Deus diz a você: repreendo e corrijo todos os que amo, porque Deus te ama. Por isso que Ele está te corrigindo, por isso essas palavras, por isso falar do sexo no namoro, por isso falar da pornografia, por isso falar da masturbação, porque Deus te corrige, porque Ele te ama. Você não é filho sem pai, você não é filha sem mãe, Ele te ama. Converte-te, muda de vida, o tema do nosso retiro. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, olha que lindo, o que Deus quer fazer com você. Entrarei em sua casa e cearei. Serei amigo, comerei com você. Eis que estou à porta e bato. A porta é da tua casa. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono.
Assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Traz aqui, meu filho. Quem quer ser vencedor? Porque ele diz: eu venci. Quem quer ser vencedor e feliz de verdade? Quem quer romper com o pecado, com a depressão, com a ansiedade? Se ajoelha aqui diante dessa cruz. Só quem quer. Quem quer ser feliz. Se ajoelha aqui na frente. Vem. Estende as suas mãos. Se você consegue tocar, toca. E fala: Senhor, eu renuncio a todo pecado, escravidão, todo tipo de mal que eu fiz contra o Senhor, contra mim mesmo, contra o meu próximo e que fizeram contra mim. Eu renuncio a todo pecado, pois eu desejo a Ti, só a Ti. Estende as suas mãos e canta. Luto, com toda a tua voz, canta. Luto, canta. Luto contra mim, pois desejo a Ti, Pode ser mais forte. Você que quer vencer, ser vitorioso. Só vocês. Luto. E agora sim, olhando para a cruz, nós rezaremos essa Ave Maria. Para que você possa vir. Quando acabar esse momento, antes de vocês subirem, a cruz estará aqui, vocês vêm como um sinal de compromisso. Daqueles que querem vencer, beijam a cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar.